Esse trecho é muito importante para a gente compreender. Lula não sobe a rampa do Planalto, né? Mais claro do que isso, tem possível. Diego, o que me chamou a atenção no documento da Polícia Federal, na conclusão aí do inquérito, e vou falar primeiro de Jair Bolsonaro, depois a gente pode falar de outros investigados. No caso de Jair Bolsonaro, a PF traça um caminho em que ela começa desde praticamente do momento em que ele toma posse. A PF trata todas as ações de Jair Bolsonaro como se elas culminassem no objetivo de, caso ele perdesse a reeleição, ele daria um golpe. Então, ela vem desde o discurso de desacreditar a urna, tanto que ela fala, é como se todo o plano golpista, na visão da Polícia Federal, tivesse começado já em 2019. Então, ela cita essa estratégia de desacreditar as urnas, ela cita a reunião com os embaixadores nesse processo de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro no exterior, e aí ela vai para a elaboração do documento golpista, segundo a Polícia Federal, aqui a gente consegue ver como uma das provas mais contundentes, porque Jair Bolsonaro teria participado ali da confecção desse documento golpista. Ela cita uma troca de mensagens entre Mauro Cid, eu estou até procurando aqui esse trecho específico, porque alguém questiona Mauro Cid se Jair Bolsonaro tinha ciência de uma carta que teria sido feita dos militares, de alguns militares, para os comandantes do Exército. Estou procurando aqui exatamente esse trecho. Carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Foi uma carta que foi feita na época, e essa troca de mensagens é entre Mauro Cid e um sujeito chamado Sérgio Cavalieri. São tantas pessoas aqui nesse imbróglio, né? E nessa carta, era uma carta em que estava se tentando incitar principalmente o general Freire Gomes, que era um comandante do Exército na época, a aderir ao golpe. E esse Sérgio Cavalieri pergunta a Mauro Cid se Jair Bolsonaro tinha ciência da carta, se ele tinha ciência dessa pressão que estava sendo feita aos comandantes militares, e Mauro Cid responde que sim. E a PF vai traçando Qual que é a página, Raquel? Eu estou aqui na página 843. E ela vai traçando todas essas evidências. Ela trata também da reunião que o próprio Jair Bolsonaro teve com os comandantes do Exército, e aí ela chega no planejamento operacional do Plano Punhal Verde e Amarelo. E esse, para mim, é o episódio mais grave, né? Em que a PF diz que, na visão dela, PF, Bolsonaro sabia deste plano. Né? Isso, se realmente for também a visão do PGR, Paulo Gonet, e for o entendimento dos ministros do Supremo, é muito grave. A PF se baseia nisso para dizer isso, né, de que o então presidente Jair Bolsonaro sabia que este plano estava em curso. Ela se baseia nisso para dizer, ela cita coincidências de data. Isso, em investigações, é comum, né? Quando você não tem um encontro, você não conseguiu a filmagem de um encontro e nem ninguém que corrobore, você mostra sequência dos fatos. Mas a PF está citando aqui, olha, vou até pegar esse trechinho para nós, para a gente conseguir entender. Ela cita que... quer ver? Peraí, eu estou buscando ali, aqui. Ademais, as ações de pressão ao comandante do Exército, como a denominada Carta Comandante do Exército Não de tinha Oficiais, realizado, não, eu teve estou buscando um ciência e outro autorização texto. para ser elaborada e posteriormente disseminada pelo então presidente da República, Bolsonaro, conforme trocas de mensagens identificadas entre Mauro Cid e Sérgio Cavalieri. Então, as ações tiveram autorização do ex-presidente, né? Isso a carta, né? Isso a Isso, carta, que é uma das evidências. Aí ela cita que aqui, ó, quando ela fala do plano, há nos autos elementos probatórios demonstrando que no dia 9 de novembro de 2022,
após elaborar e imprimir o documento no Palácio do Planalto, Mário Fernandes foi até o Palácio do Alvorada, local onde estava o presidente Jair Bolsonaro, e ainda na data do dia 6 de dezembro de 2022, constatou-se a presença concomitante militares Rafael de Oliveira e Mauro Cid na região do Palácio do Planalto, em horário compatível com a presença do então presidente da República, Jair Bolsonaro, por aproximadamente 30 minutos no local. Ademais, exatamente neste mesmo dia e horário, Mário Fernandes também estava no Palácio do Planalto e imprimiu novamente o planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo. Além disso, após saírem da sede do Poder Executivo Federal, Mauro Fernandes encaminhou mensagem para Mauro Cid, evidenciando o ajuste de ações. Então, a PF está usando a presença de todos eles no mesmo local e a presença de Bolsonaro para dizer que Bolsonaro tinha ciência. Ela não tem a comprovação de uma reunião em si, mas ela tem todos no mesmo local. Ela usou geolocalização para ver que eles estavam lá naquele local. Registros também de entrada e saída, é o que ela cita muito aqui. Registros de entrada e saída, né? São prédios públicos onde se tem todos esses registros. E ela cita, na manhã seguinte, 7 de dezembro, após ter realizado pessoalmente ajustes na minuta do decreto presidencial, Jair Bolsonaro convoca os comandantes das forças militares no Palácio do Alvorada para apresentar o documento, a minuta do golpe, e pressionar as Forças Armadas a aderirem ao plano de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, num dia, segundo a Polícia Federal, sempre segundo a Polícia Federal, ele teria participado, ele, Bolsonaro, da reunião sobre o plano Punhal Verde e Amarelo, e no dia seguinte teria tentado convencer os comandantes militares. Não acredito que ele tenha mencionado na frente do general Freire Gomes esse fato, senão acho que o general teria dito à PF, mas teria levado eles a tentar tentar embarcar na tentativa de golpe. E é também interessante, porque tem um momento aqui no documento da PF em que eles dizem que o plano verde-amarelo, o plano Punhal Verde-Amarelo, o fatídico dia 15 de dezembro, ele foi abortado por conta da resistência do general Freire Gomes e do comandante do tenente brigadeiro Batista Júnior. Aqui achei. Assim, os dados descritos corroboram todo o arcabouço probatório, demonstrando que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, efetivamente planejou, dirigiu e executou de forma coordenada com os demais integrantes do grupo, pelo menos desde o ano de 2019, é isso que eu estou falando para vocês, na visão da PF, é como se ele estivesse planejando isso desde praticamente quando ele toma posse. Atos concretos que objetivavam a abolição do Estado Democrático de Direito, com a sua permanência no caso de presidente da República. Fato que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, dentre os quais destaca-se a resistência dos comandantes da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, e do Exército, General Freire Gomes, e da maioria do alto comando, que permaneceram fiéis à defesa do Estado Democrático de Direito, não dando o suporte armado para que o então presidente da República consumasse o golpe de Estado. Então, a PF tenta montar toda essa linha do tempo desde 2019. Raquel, deixa eu só complementar uma coisa. Essa data, 15 de dezembro, é muito importante para a gente entender algumas coisas. Foi nesse dia que ele apresentou o plano do golpe aos comandantes militares, né? Que 2 deles recusaram, Aeronáutica e Exército, e Não, é um pouco antes, é no dia 9, eu vou esticar, dia 15 de dezembro é a data da tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes. 5 ou 15? 15. 15, do ministro Alexandre de Moraes, né? Quem é que deu a ordem para suspender, para abortar a operação para matar o Alexandre de Moraes? Deve ter sido o próprio Bolsonaro, porque ele não tinha o apoio Então, a PF não fala, Couto. O que a PF diz é que a ordem de abortar ocorreu porque Freire Gomes e Batista Júnior não aderiram, mas ela não diz de quem foi a ordem.